Sejam todos bem-vindos. Que alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos. Eu quero, a partir deste momento, compartilhar com vocês nesta apresentação, nesta live, a urgência de se formar profissionais católicos. A urgência de se formar profissionais segundo o coração de Deus. E aí o tema, o conteúdo que eu trouxe hoje aqui é por isso que precisamos correr. Então eu vou explicar o porquê precisamos correr, qual é o motivo desta urgência, e eu acredito que você vai entender muito o que eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu acredito ser extremamente importante e relevante é dar já uma ideia de um episódio, de uma situação que aconteceu hoje. Eu estou publicando alguns conteúdos, entre eles um e-book, onde eu apresento os 7 erros capitais que nos impedem de sermos profissionais católicos, de vivermos a vontade de Deus no nosso ambiente de trabalho, de transformarmos a nossa sociedade a partir dos nossos princípios, dos nossos valores católicos, dos nossos valores cristãos. Então, neste conteúdo, neste e-book que eu estou compartilhando, achei interessante o comentário de uma das pessoas que viu a publicação, que viu a postagem, e ela dizia assim, o tema era, o tema do livro os 7 erros capitais que podem te impedir de se tornar um profissional católico, e ela escreveu na postagem: não seja profissional, seja católico. Aliás, na minha apresentação aqui, profissional só até em inglês, profissional. Não seja profissional, seja católico. E aí o que ela queria dizer com isso? Vários pontos nós poderíamos pensar. Quando eu vi aquilo, me chamou a atenção, porque ela estava dizendo, afirmando: não seja profissional, seja católico. Eu acredito que o que ela estava querendo dizer era para nós sermos católicos e não se preocupar em ser profissional. Mas aquilo, ao mesmo tempo, soou para mim como algo perigoso e que nós muitas vezes não nos damos conta. Nós desenvolvemos uma cultura, uma mentalidade onde nós acreditamos que ser um profissional de Deus, ser um profissional católico, é algo impossível de acontecer. Em outras palavras, você não mistura carreira, você não mistura profissão com religião. São aquelas ideias que se tem. Não se discute política, não se discute futebol, não se discute religião. Pois vendo essa postagem, vendo essa frase, não seja profissional, seja católico, me chamou a atenção por essa questão, por diversas pessoas que talvez não conseguem entender a importância, a relevância de ser um cristão, de ser um católico em todos os ambientes em que estivermos. Sobretudo, e importante e de maneira significativa, nos nossos ambientes profissionais, no nosso ambiente de trabalho. Levar a Deus com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, também nos nossos ambientes de trabalho. Aliás, se pararmos para pensar, pelo menos 1/3 da vida nós dedicamos ao trabalho. Pense em um dia de 24 horas, onde nós podemos subdividir esse dia em praticamente 3,
momentos, 3 períodos de 8 horas. E aí nesses momentos de 8 horas, você tem 8 horas para dormir, 8 horas para outras atividades a seu critério e 8 horas, no mínimo, para dedicar-se ao trabalho. Portanto, 1/3 da nossa vida passamos dormindo. O outro 1/3 aplicando, realizando em atividades que nós entendemos ser importante, que nós entendemos ser necessário. E o outro 1/3 trabalhando, atuando como profissionais. Daí a importância de entendermos a vivência do nosso testemunho de vida, da nossa espiritualidade, do nosso ser católico. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa apresentação, nesta live de hoje, dentro dos nossos conteúdos voltados para o desenvolvimento, a formação do profissional católico. Eu vou falar um pouquinho rapidamente quem sou eu, para quem talvez assista ou esteja assistindo este vídeo pela primeira vez. Na sequência eu vou falar sobre este drama, este problema da indiferença, que foi o motivo que me chamou a atenção para compartilhar o conteúdo de hoje. Depois vou falar a importância de mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa postura, mudarmos o nosso pensamento. E por fim, eu vou compartilhar com você 2 movimentos importantíssimos que você pode me ajudar na realização, no alcance desses objetivos, no alcance desta missão. Bom, quem sou eu? Eu sou Augusto Júnior, sou casado, pai de 3 filhos, atuo na área de desenvolvimento humano e profissional. De maneira particular, eu identifiquei a minha missão como anunciar uma boa notícia, levando cada pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. E a partir desta minha missão, eu tenho sentido a necessidade de contribuir com o desenvolvimento, com a formação dos profissionais católicos. Primeiro, porque ao longo da minha jornada profissional eu tenho vivido essa experiência de testemunhar, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, e aqui não há nenhum orgulho, vanglória ou soberba, ao contrário, pregar o evangelho para mim, testemunhar o evangelho para mim, sobretudo com a minha vida, não é orgulho, vaidade, glória, é uma obrigação que me é imposta, como diz o próprio São Paulo. Portanto, é parte da minha missão e eu tenho vivido isso ao longo da minha jornada, e por ter vivido e por ter visto o quanto Deus transforma a nossa sociedade a partir do nosso trabalho, quando assumimos ser profissionais católicos, quando assumimos viver o nosso trabalho segundo a vontade de Deus, eu tenho percebido o quanto isso muda e transforma a sociedade. Por isso eu quero compartilhar a minha experiência e ajudar outros profissionais a viverem também o seu chamado, a viverem também a sua vocação, a viverem também a sua experiência em Deus. Muito bom. Portanto, o objetivo destes meus conteúdos é te ajudar a se desenvolver ainda mais como um profissional católico. E o que é ser um profissional católico? Na minha experiência, no que eu tenho vivido e experimentado na minha carreira, ser um profissional católico é ser um profissional, uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, assumir o controle, as rédeas da sua carreira,
e viver uma vida extraordinária através da prática e vivência dos valores cristãos católicos. Então, essa é a essência, essa é a razão, esse é um dos grandes privilégios, benefícios de assumirmos, de sermos profissionais católicos, profissionais segundo o coração de Deus. Para que você comece a entender qual é a jornada que você precisa percorrer para ser um profissional católico, um profissional segundo o coração de Deus, um profissional que atua a partir desses princípios e valores cristãos, existem 3 pilares que sustentam toda a constituição de um profissional católico. A espiritualidade, ou seja, assumir Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ter uma experiência com Ele, ou seja, ter um encontro pessoal com Jesus, e a partir dessa experiência, reproduzir na sua vida, na sua história, os valores, as atitudes, os comportamentos de Jesus. Então, o primeiro pilar é o da espiritualidade, é o de você ter esse encontro pessoal com Jesus. O segundo pilar que sustenta a constituição de um profissional católico é essencialmente a gestão da nossa carreira, entendermos qual é o meu posicionamento hoje de carreira, em que nível profissional eu estou atuando, qual é a relevância, qual é o impacto, qual é a transformação que a minha atuação profissional gera nas empresas onde eu atuo, ou na empresa onde eu atuo, ou no segmento, no mercado como um profissional liberal, atendendo os meus clientes, enfim, onde você venha a atuar, ou seja, a gestão da sua carreira, onde você está e onde você quer chegar profissionalmente. E por fim, o terceiro pilar que sustenta toda a constituição de um profissional católico é a excelência nos resultados, ou seja, a alta performance, a busca constante pela excelência nos resultados. Bom, dito isto, quero começar a entrar neste conteúdo que me chamou muito a atenção, a importância, a necessidade extrema e urgente de formarmos profissionais católicos, de formarmos profissionais cristãos segundo o coração de Deus. Um primeiro ponto, um primeiro elemento que eu quero trazer para a nossa discussão aqui é a indiferença. Esse é um dos grandes perigos que nós estamos vivendo nos nossos tempos. Por quê? Porque, veja, nós temos um chamado, nós tivemos a grata, a maravilhosa surpresa, o maravilhoso presente de termos uma experiência com Deus, de acreditarmos em Deus, de sabermos que Ele é o Senhor das nossas vidas e que tudo que nós fazemos é nele, é por Ele, é para Ele, e, portanto, esse Deus transborda em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser um profissional católico. E quando nós olhamos para essa sociedade que nós temos, o que marca muito essa sociedade é a indiferença. Vou dar alguns exemplos para que você comece a entender. Um deles, a frase que eu recebi hoje, num dos meus posts. Não seja profissional, seja católico, porque um dos temas que eu trago é ser profissional católico. No meu livro eu falo sobre os 7 erros capitais que podem nos impedir de sermos profissionais católicos, profissionais segundo o coração de Deus. E ela dizia, não seja profissional, seja católico. Olha que perigoso isso, fazer esta afirmação. Não seja profissional, seja católico. Eu já dizia no começo dessa live que provavelmente a pessoa estava dizendo que é impossível, não é possível compactuar o ser um profissional e ser um católico. Não, seja católico, não se preocupe com ser ou não ser profissional. E isso é um risco, por quê? Porque exatamente é fruto da indiferença. Essa indiferença que está presente em várias áreas da nossa sociedade, na própria visão, atuação, posicionamento social que muitas pessoas têm. A indiferença social. Muitas pessoas, sem perceber, acabam sendo egoístas
e só se preocupam consigo mesmas, não se preocupam com os outros, não se preocupam com os demais. Qual é o grande risco disso tudo? O risco é, diante daquela pessoa que convive em sociedade comigo, de eu não enxergá-la, de eu não perceber as necessidades que ela tem, de eu não estender a mão quando ela precisa. Alguém que nesse momento de pandemia, por exemplo, as pessoas apertam a nossa campainha, batem palmas no nosso portão, pedem ajuda, pedem uma esmola, pedem um dinheiro, e às vezes nós temos condição de ajudar e muitas vezes as pessoas falam, hoje eu não tenho. Tem, mas faz a escolha de verbalizar que não tem. Então esta indiferença com a dor, com o sofrimento do outro se apresenta sim na nossa sociedade como se, olha, isso não é responsabilidade minha, quem tem que cuidar disso é o governo, que não pode deixar as pessoas num semáforo pedindo dinheiro, eu não dou esmola, e assim por diante. São temas que muitas vezes ventilam nas nossas conversas, na nossa vida como pessoas. Uma outra indiferença é a indiferença política. Muitas pessoas não conseguem ter uma clareza, uma consciência política, não ampliam a sua visão política porque acreditam que a política é algo sujo. Portanto, alguns até verbalizam, eu não me envolvo com política porque lá só tem ladrão. Agora, pensa comigo, quando é que isso vai melhorar? Quando é que a política vai ser limpa? Quando é que a política vai ser boa? Quando é que a política vai ser adequada? Se eu, católico, cristão, não me envolvo com a política. Se eu, católico, se eu, cristão, não estou preocupado em mudar essa realidade, em mudar essa sociedade, em fazer uma boa escolha política pelo meu voto, por exemplo, ou até mesmo se candidatar para ser um político. E a gente muitas vezes generaliza, político é tudo ladrão, todos eles são corruptos, todos eles são ladrões. E isso não é uma verdade. Então essa indiferença ou essa alienação política, social, ela também está presente, e isso ficou muito claro para mim hoje, na nossa atuação profissional. Por isso eu escolhi na live de hoje falar sobre esse tema, a urgência que nós temos de formar profissionais católicos, de formar profissionais segundo o coração de Deus. Quando uma pessoa verbaliza, não seja profissional, seja só católico, ela está dizendo, olha, não dá para compactuar, não dá para misturar, não dá para juntar as duas coisas. Ou você é profissional, ou você é católico, ou você é político, ou você é católico, ou você vive a sua vida, ou você vai ser uma pessoa que vai fazer filantropia, que vai ajudar os outros. Não. Isso é algo que tem que ser banido do nosso pensamento. Por quê? Uma vez que somos católicos, nós o somos em todos os ambientes onde estivermos. Nós somos católicos em todos os papéis que nós exercemos, inclusive no nosso papel enquanto profissionais. E, portanto, é indispensável que nós comecemos a mudar a nossa cultura, a nossa postura e a nossa mentalidade para efetivamente, essencialmente, começarmos a transformar, a realizar aquilo que realmente Deus espera de nós a partir da nossa atuação profissional. Que não é simplesmente produzir ou dedicar tempo em uma empresa, em uma organização ou para algum cliente, se eu sou proprietário de uma empresa, ou um empreendedor, para trocar, para ganhar um salário no final do mês, ou um vencimento, um rendimento, um prolabore no final do mês. A nossa responsabilidade, a nossa atuação, ela vai além disso. A nossa missão é de testemunharmos para todas as pessoas que temos a oportunidade de conviver no nosso ambiente de trabalho, seja com um cliente, seja com um colega de trabalho, testemunhar o quanto vale a pena, o quanto é maravilhoso atuar profissionalmente a partir desses princípios, a partir desses valores, onde você vai no seu ambiente profissional, no seu ambiente de trabalho,
atuar com uma conduta ética, atuar com uma conduta justa, atuar com uma conduta misericordiosa. Se você é um gestor, se você é um líder, você precisa corrigir. Se você precisa... E eu estou vendo um comentário aqui, né, do Anderson, é isso mesmo, né? Temos que ser católicos em todos os momentos da nossa vida, e eu concordo, é exatamente isso. Por isso a minha urgência em acelerar esse processo de desenvolver os profissionais católicos. Porque imagine como seria nós levantarmos um poderoso exército de homens e mulheres profissionais que atuam, óbvio, em toda a extensão da vida, como pais, como mães, como filhos, como, enfim, todos os estudantes, mas de maneira particular, e eu estou definindo esse nicho específico, porque a partir dele nós temos a oportunidade de transformar a sociedade. Eu dizia no começo, nós dedicamos 1/3 da nossa vida ao trabalho. 8 horas elas são dedicadas à vida profissional. Então eu não posso viver a minha vida profissional de qualquer forma. Eu não posso, aos finais de semana, pelo menos quando era possível, e quando não é possível, eu estou fazendo isso remotamente, pelas lives ou pela TV Canção Nova, assistindo a missa, participando à distância das nossas casas, mas eu não posso me dar o luxo de falar assim, eu sou um católico de final de semana e quando eu estou durante a semana trabalhando, eu penduro a minha roupa de católico e vou trabalhar, desrespeitar ou não vou viver esses princípios e esses valores. Gente, é urgente. Então eu dizia, imagine como seria nós levantarmos um poderoso exército de, em particular, claro, em todos os segmentos, em todas as esferas, mas em particular na nossa atuação profissional, e a partir dela nós testemunhamos essa presença maravilhosa de Jesus, que não se limitou, que não se poupou, que não se guardou, mas em todos os ambientes onde ele estava, ele transmitia esta boa nova do reino de Deus, este evangelho, esta boa notícia. Eu acredito que como profissionais católicos, esta é a nossa grande missão. Anunciarmos a boa notícia, testemunharmos, através de um trabalho bem feito, de um trabalho feito com maestria, mas também com um sorriso, mas também estendendo a mão, mas também sendo companheiro, mas também rezando por alguém que hoje está aflito, está angustiado, dando uma palavra amiga. Enfim, imagine como essa sociedade seria impactada, seria transformada, se nós entendêssemos o nosso chamado e vivêssemos isso mais intensamente. Portanto, para que nós sejamos essencialmente esses profissionais que fazem a diferença onde estão a partir desses valores e desses princípios cristãos, católicos, nós precisamos assumir isso na nossa carreira, assumir isso na nossa vida, mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa cultura, mudarmos a nossa postura e agirmos, pelo menos, a partir desses 3 pilares que eu falava no início. A espiritualidade cristã católica, ou seja, reproduzimos na nossa vida os atos de Jesus, a gestão da nossa carreira, assumimos o controle da nossa vida profissional e a partir dela planejarmos a nossa carreira, onde estamos e onde queremos chegar no curto, no médio e no longo prazo, segundo o coração de Deus, a partir da vontade dele para as nossas vidas. Isso vai nos fazer sermos muito mais eficazes, muito mais produtivos, gerarmos muito mais resultado no nosso trabalho e também a alta performance profissional, conseguimos entregar e realizar o nosso trabalho com maestria e com excelência. E aí, para que isso aconteça efetivamente, é preciso que nós mudemos a nossa postura, mudemos a nossa mentalidade, assumamos este novo comportamento, esta nova visão, essa nova postura a partir desses princípios e desses valores. É o que na verdade não, é o que a igreja nos propõe como conversão, como mudança de mentalidade, como mudança de vida. Este momento da conversão, da mudança de vida, sair da indiferença, entender que todos os dias eu tenho oportunidade, se eu estou trabalhando remotamente ou não, se o meu trabalho é um trabalho essencial e eu estou lá trabalhando com a minha máscara, enfim,
eu tenho a missão de transformar aquele ambiente, aquela sociedade, a partir desses princípios, desses valores. Então é necessário uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade radical para que isso aconteça. Quando essa conversão essencialmente vai acontecer? A conversão é uma decisão, é uma tomada de consciência, é uma escolha que é feita a partir do momento que, Rose, bem-vinda, a partir do momento que primeiro eu descubro o amor de Deus na minha vida. Segundo, começo a entender que Ele me ama independente dos meus pecados, das minhas limitações, e que os meus pecados não são um impedimento para o amor dele na minha vida. E que eu começo a entender que na verdade não é impedimento, porque Jesus, pelo seu amor infinito, de tal forma Deus me amou que enviou o seu Filho, não para me condenar, mas para me salvar numa cruz. E quando Ele me salva nessa cruz, Ele arranca, Ele tira os pecados que me impediam de sentir esse amor de Deus. E aí eu passo então a ter a oportunidade de mais uma vez me religar com Deus, de me unir com Deus, de estar, de viver essa comunhão e essa intimidade com Ele em todos os ambientes, inclusive no ambiente profissional, inclusive na minha atuação profissional. E aí a decisão se faz necessária. Eu preciso tomar a decisão de acreditar que Jesus morreu por mim, me salvou, me ama e que é uma vida nova para mim, tem uma missão para mim a partir da minha vida, em todos os meus papéis, inclusive no meu papel profissional, como profissional católico, e também, e essencialmente, a mudança de vida, conversão, que nada mais é do que passar a agir, passar a viver segundo o coração de Jesus. Passar a reproduzir, a imitar os atos de Jesus na minha vida. Uma pergunta que eu acho muito importante que São João da Cruz nos traz é: o que Jesus faria no meu lugar? Profissionalmente, o que Jesus faria no seu lugar? Como ele atuaria no seu dia a dia profissional, na relação com os seus colegas, na relação com o seu chefe, na relação com os seus subordinados, na relação com o dinheiro que talvez você mexa, na relação com um cliente que você atenda, na relação de um serviço que você executa, na relação com o seu patrão? Como Jesus agiria no seu lugar? Esse é o princípio fundamental de sermos um profissional católico. Reproduzir nas nossas atitudes, nos nossos atos, as atitudes, os atos de Jesus. E por isso eu tenho percebido cada vez mais que isto é urgente. Essa é uma missão que eu preciso, e eu realmente quero pedir sua ajuda. Em dois movimentos. Né? Primeiro, eu preciso que você assuma esta verdade na sua vida, que você coloque isso não simplesmente como uma ideia bacana, eu já sou católico, portanto eu sou um profissional. Não é assim que funciona. Se nós não tivermos isso presente na nossa vida, que eu atuo profissionalmente segundo o coração de Deus, que eu sou um profissional segundo a vontade de Deus, que eu conheço, eu entendo qual é a missão que Deus tem para mim, e isso vai se revelando cada vez mais, você vai perceber que a sua atuação profissional ela vai ser diferenciada. Você vai perceber que aos poucos, esta vontade de Deus vai começar a ser exercida pelo seu trabalho. E você vai começar a perceber, gradativamente, que você vai, nas ações que você realiza, você vai realizá-las com muito mais competência, porque você passa a dar espaço para a bênção, para o poder, para a ação de Deus a partir do seu trabalho. E aí o nosso trabalho começa a ser eficaz, o nosso trabalho começa a ser bem sucedido, começa a ter êxito, começa a ter sucesso. Quando eu falo bem sucedido, eu estou dizendo que de tal forma nós vamos viver a nossa vida profissional que nós vamos passar a inspirar outras pessoas. Ser bem-sucedido significa que quando você termina a sua jornada, de tanto que você marcou a vida das pessoas, elas vão querer te seguir, elas vão querer te imitar, elas vão querer te suceder na ação que você faz.
Isso é ser bem-sucedido. É depois que você viveu uma jornada, isso impactou tanto a vida das pessoas que elas vão querer te seguir, elas vão querer seguir o teu exemplo. Ser bem-sucedido significa dar o exemplo como um profissional católico para que outras pessoas olhando para você falem, como é bacana viver desse jeito, eu quero viver assim também. Isso é ser bem-sucedido. É quando você sai de cena, outro assume o seu lugar e assim nós vamos multiplicando o efeito que esta graça tem. Então, o primeiro movimento que eu quero que você faça é assuma isso na sua vida. Se una comigo nessa missão, nesse exército poderoso. Minha missão aqui é contribuir para o seu desenvolvimento como profissional católico, a partir da vivência pelo menos desses 3 pilares, te ajudar a aumentar e ampliar a sua espiritualidade na sua vida profissional, na sua vida humana, sentir os benefícios com mais profundidade dessa experiência de Deus na sua vida. Segundo, te ajudar com a gestão da sua carreira, te ajudar a entender em que momento você está da sua carreira e para onde você quer direcioná-la, como você quer ter uma carreira bem administrada, bem organizada, onde você é o dono da sua carreira e a partir disso atuar na mais alta performance profissional, gerando todos os resultados possíveis e imagináveis. E isso começa agora. E você pode fazer isso consumindo, por exemplo, esses conteúdos que eu estou compartilhando, o e-book que eu já compartilhei gratuitamente. Para quê? Para que esta mentalidade, para que este comportamento, para que essa atitude, para que esta vivência de um profissional que atua a partir dos princípios e das virtudes cristãs católicas comece a permear todos os ambientes que você está, principalmente o seu ambiente de trabalho, e assim construirmos a tão famosa, a tão sonhada civilização do amor, que é o que o nosso querido hoje São João Paulo II durante muitas e muitas vezes nos compartilhou e nos transmitiu. A segunda coisa é: me ajude a compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Pessoas que não fazem ideia que, como católicas, elas podem acordar, se despertar para esse precioso tesouro que existe dentro de cada um de nós, que é a presença de Deus vivo. Uma vez católicos, só o somos porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que muitos católicos, embora batizados, ainda não foram evangelizados. Então, eu quero ajudar, contribuir com esses conteúdos para que ele acorde, para que ele desperte, para que ele veja o tesouro maravilhoso que existe no coração dele. Então me ajude compartilhando para o maior número de pessoas esses conteúdos, para que a gente possa sim construir e transformar essa sociedade. Quero imensamente agradecer você por ter acompanhado comigo este conteúdo. Hoje eu quis exatamente mostrar para você a importância desta urgência que nós temos de formar profissionais segundo o coração de Deus. Formarmos profissionais católicos, porque a partir do nosso trabalho, da nossa atuação profissional segundo o coração de Deus, nós podemos mudar essa sociedade, nós podemos sim construir uma civilização do amor, levar muitas e muitas outras pessoas a experimentarem no seu dia a dia a maravilhosa alegria de também eles serem bem-sucedidos na sua carreira, assumirem o controle da sua vida profissional e, por que não, ter uma vida extraordinária, uma vida de plenitude, uma vida de abundância. Eu, particularmente, costumo dizer que o segredo do sucesso, e existe um segredo para o sucesso, é fazer a vontade de Deus. Um dos fundamentos e princípios, e está dentro do primeiro pilar da espiritualidade, para sermos um profissional católico, é entendermos qual é a vontade de Deus para mim. Deus tem uma vontade para a sua vida, Deus tem uma vontade para a sua carreira, Deus tem uma vontade para a sua história. Descubra, identifique. E eu estou aqui para te ajudar, para compartilhar com você inúmeros conteúdos que vão te ajudar a identificar essa jornada que te leva a ser um profissional segundo o coração de Deus, um profissional católico, um profissional que faz a diferença onde atua, onde você está. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!